Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, né? E vamos então para a nossa aula de Antropologia, Ética e Cultura. Né? Neste momento, né, quem está presente aqui pode fazer perguntas, né? Pode me interromper a qualquer momento. Eu estou gravando também para as pessoas que não puderam assistir sincronamente, né? Para poder ter acesso depois ao conteúdo, tá? Pela sala de aula virtual lá pela aba correspondente à aula remota, tá? Bom, então, o que, que eu queria fazer hoje? Eu queria, primeiro, né, dar os parabéns pelo esforço de todos e todas que estão estudando, né, e que estão fazendo aí seus esforços para se manterem e continuarem, persistirem no ensino superior, porque isso é muito importante e merece ser reconhecido. E vou falar um pouco da disciplina. Espero que vocês já estejam lendo os conteúdos devidamente, né? Então, os conteúdos estão todos disponíveis lá na aba material, né? Constituem introdução, ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, ciclo 4 e ciclo 5, tá? Então, para efeito de atividade, tudo que disser respeito ao ciclo 1 inclui também os conteúdos dispostos na introdução. Tá? Então, eu vou agora passar para vocês, primeiro, o universo do que estudamos e depois os conteúdos específicos de cada ciclo. Tá? Então, vou passar dar uma geralzona da disciplina. Espero que isso ajude e facilite a compreensão. Então, primeiramente, disciplina Antropologia, Ética e Cultura. Antropologia, estudo do ser humano, estudo do gênero humano, né? Então, estudo do homem nesse sentido. Então, e como que a antropologia estuda o ser humano? Ela estuda o ser humano conforme seus arranjos, diferentes arranjos socioculturais. Traduzida de forma simples, é o estudo do outro, tá? E esse estudo do outro, vale lembrar que é sempre um estudo de si também, traz um conhecimento de si, porque através da nossa conexão com o outro, através do nosso estranhamento em relação ao outro, nós também nos conhecemos e nos definimos, tá? E é preciso ter uma postura ética para fazer esse tipo de estudo. Então, por isso já vem no título e há uma parte específica da disciplina que trata mais profundamente desta questão. A princípio, que é mais, digamos, diretamente relacionado com a abordagem, é o compromisso, né, a ética como um compromisso com o coletivo, e não é só o coletivo próximo, é o coletivo em geral, né, mais distante também, porque senão a gente fica no coletivo das pessoas que a gente se afeiçoa, que a gente tem algum tipo de relação, mas é esse compromisso com o coletivo mesmo, tá? E diante desse compromisso com o coletivo, nós temos, então, uma noção de compreensão do outro, né? Então, o estudante de antropologia é aquele que vai que vai buscar uma compreensão do outro. Compreensão não significa concordar, né? Você pode discordar, pode ter as suas opiniões, mas significa não julgar o processo do outro. Se o processo do outro é bom ou ruim, a questão não é essa, não é diminuir o valor do outro, isso nunca, esse é o nosso compromisso ético, né? E sim estabelecer parâmetros para que possamos trazer uma maior compreensão da vida para a nossa atuação. Então, esse estudo é muito importante, porque um dos grandes desafios da humanidade neste momento, um dos maiores, com certeza, é justamente nós termos condições de lidar com outras pessoas de uma maneira mais tranquila e resolvermos os nossos conflitos da maneira mais
pacífica, mais objetiva possível. E no mercado de trabalho é a mesma coisa. Pessoas que são agregadoras tendem a se sair muito melhor. Às vezes, profissionais que são muito qualificados do ponto de vista conceitual não são tão competentes no lido com pessoas. Isso conta contra eles, isso dificulta o seu enquadramento funcional em uma instituição, em uma empresa, tá? Então, é preciso ter ferramentas para isso, porque a gente não nasce sabendo, a gente aprende com o tempo a lidar com essas pessoas. Então, a disciplina traz algumas ferramentas importantes nesse sentido, para que a gente consiga lidar com o outro, tá? Bom, então, diante disso, nós estamos traçando questões que dizem respeito ao universo cultural. E o que é cultura? No seu sentido contemporâneo, cultura é tudo aquilo que diz respeito ao ser humano, tudo aquilo que, pela definição da Unesco, tudo aquilo que possui intervenção humana pode ser considerado como cultura, tá? Ou, então, no sentido contemporâneo, tratando-se de cultura, cultura significa modo de vida. Tá? Então, a nossa forma de viver. Então, são diferentes formas de viver, tá bom? Começando, inclusive, da nossa. Então, a autorreflexão é papel também do estudante do ensino superior de modo geral, né? Então, e a disciplina de antropologia, ética e cultura, no nosso caso, ela tem um papel crucial nisso. Então, eu vou passar agora, rapidamente, por todos os conteúdos da disciplina. Eu, ao longo do semestre, eu vou mandar também alguns videozinhos curtos, bem curtos, todos eles com menos de 10 minutos, em torno de 5 a 7 minutos, que resumem os principais pontos, tá? Vídeos que eu disponibilizo no YouTube. Então, eu mando para vocês na aba Correio os links, mas vou mandando gradativamente, tá? Então, essa próxima semana eu mando o da introdução, depois vou mandando semana a semana, tá? E vocês vão assistindo também gradativamente, né? Conforme vocês vão entrando nos ciclos de estudo, aí eu mando esse vídeo curto referente àquele ciclo, tá? Então é isso. Bom, lá na introdução do material de vocês, o que vocês têm contato? O que vocês vão ler? Lá trata-se, primeiro, das bases legais, do ponto de vista mundial, do ponto de vista nacional e do ponto de vista institucional, né, que correspondem à oferta dessa disciplina, tá? Então, por que os estudantes de graduação das mais diferentes áreas têm que ter o conteúdo de antropologia? Por que o estudante de nutrição tem que ter esse conteúdo de antropologia, ética e cultura, tá? Então, do ponto de vista internacional, nós temos a Unesco, que promove a educação e que tem como preocupação fundamental essa questão de como o ser humano tem interagido e o papel da educação nisso. Então, em toda a educação, de acordo com o Unesco, nós precisamos trabalhar quem é o ser humano e conhecermos melhor tudo aquilo que envolve ser humano e em contribuição à nossa necessidade de interagirmos melhor, tá? Então, isso é uma questão de nível mundial. No caso do Brasil, nós temos os parâmetros curriculares nacionais para o ensino superior e nós temos a nossa Constituição Federal, que propõe que nós tenhamos esse cuidado com o outro, tá? A nossa Constituição, pelo princípio de solidariedade, que é embasa, né? E os parâmetros curriculares nacionais para o ensino superior, que propõem que essa disciplina exista, né? A instituição dá o seu formato, mas ela tem que existir em todos os cursos, tá?
Então, essas são as bases fundamentais. E tem a base institucional. Vocês já devem ter visto nos documentos que compõem o curso de vocês, assim como todos os cursos, sempre tratamos da missão do Claretiano. No portal do Claretiano também está disposto, né, a missão do Claretiano, e na missão do Claretiano está incluído a seguinte meta, o desenvolvimento integral da pessoa humana. Então, essa disciplina é muito importante dentro do contexto do Claretiano, de uma instituição cristã, confessional, de desenvolver o ser humano, de resgatar esse sentido antropológico de ser humano. O que é esse sentido antropológico? Significa ser, viver, desenvolver-se plenamente e contribuir para uma sociedade melhor, tá? Então, eu sempre repito a frase de um aluno do curso de música que espontaneamente, do ensino à distância, né, que espontaneamente me disse: com as outras disciplinas, aprendemos a ser, com antropologia ética, aprendemos a fazer, com a disciplina antropologia, ética e cultura, aprendemos a ser, né? Então, essa fala dele traduziu muito bem a proposta da disciplina, tá? E aí eu espero atender a essa proposta com o conteúdo, né? É bem bacana. Deixa eu só ver aqui. Muito bem. Então, continuando nossos estudos, então essa é a primeira parte, né? Lá da introdução. E lá na introdução também trata-se de lá na introdução, uma parte específica que fala de como que são as bases do estudo antropológico, como é que funciona o estudo antropológico, né? E a partir daí, no estudo antropológico, nós vemos lá alguns nomes. E aí eu vou compartilhar com vocês um resuminho meu aqui, né, para poder facilitar a compreensão. Então, só um minutinho. Eu vou achar minha tela aqui. Aqui, espero que você esteja vendo. Bom, então, aqui nós temos nessa disciplina, então, vamos ver aqui um pouquinho das bases dos primeiros antropólogos, né, como está posto lá na introdução. Então, primeiramente, nós temos que considerar que a antropologia surgiu no século XIX e que lá nós tivemos todo o embasamento positivista, um contexto de valorização da ciência, estabelecendo regras gerais. E aí a ideia era se estabelecer regras gerais para o comportamento humano também. E nesse sentido, qual que era a principal preocupação? Por que a antropologia surgiu enquanto área do conhecimento científico no século XIX, ganhou força? Porque lá havia preocupação com o processo de colonização do continente americano, que ocorreu, né, desde o século XVI, e pelo qual houve um confronto de civilizações distintas, né, com muitas mortes, né, dos nativos aqui do território do continente americano. E aí vem a questão, né, de estudar o ser humano e entender qual que é a dinâmica que está por trás de tudo isso, né? Então, aí um cara que começou a definir as bases do estudo sociológico e também que traçou aí um dos precursores do positivismo, Augusto Comte, ele concebeu aí a chamada Lei dos Três Estados, que ele dizia assim, que eram 3 estágios do desenvolvimento humano, né? Que era o teológico ou fictício, que seria a infância da humanidade, metafísico ou abstrato, seria a adolescência,
e o científico, ou positivo. Ele, como positivista, defendeu o positivismo, né? Então, positivo, científico, ou seja, ele estava classificando a posição dele como a mais elevada, a maturidade, né, da humanidade. Então, tem uma ideia aqui que define um caminho, uma teleologia, né, com, digamos, hierarquias, né? Quem será que está nesse estágio inicial, né? No fictício, no abstrato ou no positivo, né? Que é mais elevado. Então, ele trouxe uma classificação, e não só ele, os primeiros pensadores da antropologia, eles também trouxeram, porque eles estavam embasando também muito no pensamento evolucionista da época, né, lá do século XIX, tentando organizar a cabeça nesse sentido de falar, bom, vamos ver a ciência, né, para poder traçar aí um caminho bacana de se pensar a sociedade, de se pensar as pessoas, de se pensar os processos de amadurecimento das civilizações, do ser humano. Aí a gente tem alguns exemplos. Resumidamente, tudo isso já está com vocês lá na introdução. Tá? A gente tem o Morgan, que definiu 3 níveis: selvageria, barbárie e civilização. Fraser definiu também 3 fases: magia, religião e ciência, né? E o Summerman, que se preocupou com a questão do regramento jurídico, né? Então ele colocou aqui que a sociedade tinha primeiro um estágio arcaico, que era sem direito, passava pelo tribal, onde surge o direito, e depois, saindo da condição nômade, se fixando num território, essa noção de pertencimento ao território. Então, nesse território aqui, como é que são as regras? Aí vieram as primeiras codificações escritas, né, do direito, né? Então, esse foi o critério que ele adotou, né? Então, isso é um resumo, em linhas gerais, porque nós não estamos formando aqui antropólogos, assim, nutricionistas. Então, mas essa é uma noção geral para a gente entender como que funciona a antropologia e como que ela amadureceu, porque essa foi uma fase inicial, tá? Só que essa fase inicial não resistiu muito tempo. E não resistiu por quê? Porque essas ideias que partiam de uma teleologia, de um caminho, e que permitiam hierarquizar, essa cultura está mais evoluída, essa está menos evoluída, não resistiu ao tempo e aos estudos, ao avanço dos estudos. Porque teve um cara, o Franz Boas, né, que ele foi lá para o Ártico, e aí ele estudou os esquimós. E o que aconteceu? Um cara vivido, estudado, né, uma pessoa da cidade, e aí ele vai lá para o Ártico, uma região gelada, né, e aí ele, estando em contato com os esquimós, o que ele percebeu? Aquele povo que só vivia naquele ambiente, né, mas que conseguia construir com o gelo uma fonte de aquecimento para eles, que as casas deles eram construídas de gelo, né? Que conseguiam também, com esse processo, produzir, preservar água líquida, porque lá é muito gelado, dependendo do momento que você simplesmente não pode sair de dentro do iglu, né? Você não pode sair de lá de dentro da sua casa, volta a dizer, feita com gelo. Por quê? Porque senão você congela instantaneamente. Você respira e o ar que a umidade do ar, a umidade do ar que está dentro do seu corpo, que passa pelo seu corpo, ele acaba produzindo um congelamento imediato, né, dentro do seu pulmão. Então você imagina isso. E aí, o que acontece? Eles sobrevivem lá, criam filhos e continuam, né? Então ele falou, não é possível você definir que essas pessoas estão num estágio
inferior ao que nós temos na cidade, porque eles conseguem se virar muito bem e nem é possível pensar que eles são biologicamente inferiores. Então, eles já estabeleceram uma regra geral aqui que nenhum grupo humano pode ser considerado biologicamente superior ou inferior, porque o que acontece com o ser humano é que nós temos contextos diferentes e em cada contexto delineamos soluções. Tá? Então, é assim que funciona. E por isso a gente não pode julgar os outros. Lembra que eu falei do nosso compromisso ético? Ele vai aqui. Então, nós não estamos mais na perspectiva da evolução, do evolucionismo, mas estamos na perspectiva da diversidade cultural, da multiculturalidade, ou se quiser pensar um termo técnico que é muito usado, do relativismo cultural. Muito bem. Então, diante disso também tem o Malinowski, né, que a principal contribuição, entre tantas que ele deu para o estudo antropológico, foi a apontar a necessidade da pesquisa de campo. O estudo antropológico é classificado como estudo do outro. E se eu vou estudar o outro, né, eu tenho que conhecê-lo. E para conhecê-lo, eu tenho que ir lá, eu tenho que fazer parte, eu tenho que me misturar, eu tenho que realmente estar em contato. Então, esse é um elemento fundamental. E deixar o outro existir livremente nesse contato, né? Sem... ele não precisa e não deve ter a minha... mudar por minha causa. Então, todo contato produz transformações por causa do convívio, mas é necessário que seja o mínimo do mínimo do mínimo possível, né? Então aí vem um grande respeito ao outro também. E o Radcliffe Brown, que trata aí da questão do tempo, tá? A questão do tempo porque cada sociedade tem uma concepção de tempo distinta. E isso nem precisa ir muito longe, né? Dependendo do ritmo do seu trabalho, você vai conceber o tempo de maneira diferente, né? Uns concebem o tempo de acordo com as condições materiais dadas pelos ciclos da natureza para poder trabalhar. Outros não. Se você trabalha com esporte, por exemplo, você vai estar vinculada à questão temporada de jogos, né? De jogos estaduais, jogos regionais, de Olimpíadas, né? Enfim, o tempo ele tem critérios diferentes, contagens diferentes. E se pensarmos nos povos primevos, então, né, são calendários diferentes, inclusive. Né? Então, essa questão do tempo envolve a necessidade de observação, descrição e comparação, né? Fundamental. Né? Eu gosto de usar sempre o exemplo do casal que não ajustam os tempos, né? Enquanto casal, um tem um tempo e o outro tem o outro, né? E não se conhecem, não se respeitam, não lidam um com o tempo do outro diretamente, o que acaba cumprindo um papel divisor deles, né? Isso para grupos sociais e para a sociedade de modo geral. Então, eu estou dizendo isso porque cada um desses saberes que passei aqui é uma ferramenta de uso constante para interagirmos melhor com os outros. Então, nada aqui é gratuito e é só teoria. Mas o aluno, a aluna, tem que ter o compromisso de reter, tem que estar aberto para aproveitar isso. Senão, aí vai se tornar meramente um conteúdo programático. Então, isso está na mão de vocês. Bom, para falar de Brasil, né, não podemos deixar o Brasil de fora, então temos que incluir o amigo Darcy Ribeiro, né, que investigou as matrizes culturais brasileiras, né? Ele escreveu o livro O Povo Brasileiro, tem também o documentário, né? E disponível na internet, é bacana vocês conhecerem. E aí ele desenvolveu, para definir o Brasil, o conceito de transfiguração étnica, né? Porque nós temos várias matrizes culturais que trocam informações e vão... Então, o povo brasileiro vai além
de cada uma dessas matrizes, mas preservando características identitárias de todas elas. Tá? Então, quando eu resgato a minha matriz afro-brasileira, eu estou resgatando o Brasil como um todo. E não dá para eu, sendo de outra etnia, por exemplo, abandonar a minha matriz afro-brasileira, porque eu sou brasileiro, faço parte do Brasil, então ela faz parte de mim. Assim como se pensarmos a matriz indígena, assim como se pensarmos a matriz portuguesa. Tá? E a indígena não é só uma, são muitas, né? A africana também não é só uma, são muitas, porque foram povos de culturas diferentes, de lugares diferentes da África, eram muito que vieram para cá, e muitos povos indígenas de culturas diferentes que existiam no Brasil. O Brasil era totalmente povoado quando colonizado. Então, é isso, tá? Então, essa foi a primeira parte do nosso bate-papo, falando da introdução. Eu vou passar agora por todos os ciclos de estudo, tá? Ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, ciclo 4 e ciclo 5. E vou fazer esse processo rapidamente, porque realmente não dá para nesse tempo, fazer todo um percurso, e também é até difícil de reter para vocês. Então, eu vou fazer rapidamente esse percurso e vou ficar aqui com vocês. No caso, estou sozinho, ninguém aqui entrou um aluno, mas não continuou por algum motivo, mas eu vou fazer todo esse processo e ficar aqui, deixar registrado para ajudar vocês, tá bom? Bom, então vamos lá. No ciclo 1, tá? Vou até colocar uma telinha aqui para vocês, em que vocês possam ver aqui o conteúdo do ciclo 1. Vou colocar aqui uma guia minha, que eu abri esse material que está salvo em formato de PDF, né, para mim. Então, no ciclo 1, o que nós temos é a dimensão antropológica do ser humano. Então, é isso que a gente vai estudar aqui. O que significa estudar a dimensão antropológica do ser humano? Bom, dois temas cruciais. Primeiro, nós vimos a importância do estudo, e que é o estudo do homem. Beleza. E aí, como é que é? Nós vimos também como que esse homem é estudado. Precisa de campo, né? Concepção de tempo, a questão da pluralidade, da diversidade de culturas, e cada um se virando da melhor maneira que consegue dentro do seu contexto, e por isso merecendo o nosso devido respeito, mesmo quando vemos coisas que não concordamos, porque a gente vê coisas que não concordamos, inclusive na nossa cultura. Por que não vamos ver na cultura dos outros? No nosso modo de vida, porque não vemos no modo de vida dos outros? Então, temos que tratar isso com responsabilidade, com respeito, com naturalidade. Bom, só que aí, vamos aprofundar mais no que é ser humano, né? Vamos falar mais sobre isso, tá? Então, aqui, agora eu vou voltar para a tela comigo, né? Porque nós vamos tratar, e eu vou comentar com vocês aqui, essa questão de por que o ser humano se destaca da natureza, tá? Então, eu vou falar isso resumidamente, é claro, porque não há como, né, fazer de outra maneira. A gente precisa e passar aqui, fazer um recorte, né, para dar tempo. Bom, então que recorte será esse? O ser humano ele se destaca da natureza em relação aos outros animais, porque somos animais também, mas a gente se destaca, né? Nos destacamos, costumamos dizer que nos destacamos pela racionalidade, porque, né, conseguimos nos organizar de uma maneira mais profunda, né, devido à nossa inteligência e tal. Bom, mas a questão é, o que nos diferencia dos outros animais, tá? Então, o que nos destaca? A nossa capacidade de produzir cultura, tá? Esse é um fator
Crucial. Bom, então tá. E o que significa isso na prática? Cultura, então, é um modo de vida? É um modo de vida. Mas, no nosso caso, envolve a capacidade de mudar as coisas, de não só reagir às intempéries que se interpõem na nossa vida naturalmente. Os processos ambientais, os processos do âmbito da natureza mesmo. Então, nós enfrentamos esses processos, mas os animais, os outros animais, né, o que eles fazem? Eles reagem, né? Eles se adaptam também, eles buscam conseguir a sua sobrevivência, né? Agora, o ser humano, ele não só busca reagir e garantir a sua sobrevivência, mas ele interfere na natureza, ele transforma os processos naturais, para bem e para mal, tá? Mas nós temos essa capacidade de transformação, né? Tem passarinhos, por exemplo, né, só para citar um exemplo, que criam ferramentas, que conseguem criar ferramentas. Tem animais que têm regras sociais de convivência, mas o ser humano consegue interferir no ritmo das coisas da natureza, tá? Consegue mudar de fato as coisas. Então, intervir, né? Essa intervenção, essa capacidade de intervenção é atribuída exclusivamente para o ser humano. Isso faz ele se destacar. E aqui nós temos também a questão da linguagem como um processo fundamental, porque a linguagem caracteriza a cultura de cada povo, o modo de vida também, tá? Então, a linguagem faz parte do que nós somos. E diante disso, nós temos linguagem verbal, né, que é a escrita falada, linguagem não verbal, né, que envolve símbolos, e os símbolos são produzidos pelo ser humano, né, que dizem coisas, tratam de contextos complexos, tratam de ideias, presentificam pessoas, presentificam instituições. Tá? A partir do momento que você vê aquele símbolo, todo aquilo a que ele remete vem à tona para você, se faz presente. Então é mais ou menos isso. Né? E isso tudo está posto lá no ciclo 1. Então, eu só vou destacar aqui 3 características fundamentais da linguagem que estão postas lá. Né? A primeira delas é que a linguagem, primeira, não porque vem antes, né? Mas é só a ordem que eu coloquei. A questão da articulação do poder. Tá? Então, a linguagem estabelece relações de poder. A partir do uso da linguagem, eu me coloco numa posição de convencimento, numa posição de sedução ou numa posição de submissão. O uso da linguagem me coloca assim. Então, o tempo todo nós estamos nos organizando em relações de poder através do uso da linguagem, com uma linguagem mais democrática, com uma linguagem mais autoritária. Enfim, né? A linguagem sempre vai envolver relações de poder. A linguagem também envolve valores, tá? A forma como nós nos expressamos verbalmente e por escrito traduz os nossos valores, tá? Então, a linguagem que nós usamos diz muito da gente. Se somos mais formais, se somos mais impessoais, se somos mais afetuosos, tudo isso aparece na linguagem. Nossos valores, o que acreditamos, o que não acreditamos, na forma de se expressar, tudo isso aparece, né? Então, são inúmeros exemplos que podem ser pensados, porque isso participa da nossa vida o tempo todo, mas, olha, é importante citar, quando você demonstra, quer dizer que quer alguma coisa, ou que gosta de alguma coisa, você pode dizer
gosto de chocolate, pronto, você está falando demais, né? Gosto de chocolate. Mas, ao dizer isso dentro de um contexto específico, você pode estar dizendo que não gosta de outra coisa porque afirmou que gosta de chocolate. Então, você está não só dizendo que gosta de chocolate, mas está colocando um conjunto de valores, a importância do chocolate, no caso, um exemplo simples, na sua vida, né? E às vezes a pessoa fala, não gosto de chocolate. E ela está colocando nisso um peso de valor também. Não gosto de chocolate por quê? Porque ele pode me levar a ganhar peso, porque ele pode, o açúcar que está nele pode me prejudicar a minha saúde, não sei, entendeu? Então, os valores escapam dentro daquilo que a gente fala, naturalmente, no uso que a gente faz da linguagem, tá? Bom, e também a questão da chamada cosmovisão, que é traduzida como visão de mundo, né? A nossa cultura, né? Ela vai ser traduzida também pela linguagem, tá? Então, em linhas gerais, tem mais coisas, mas em linhas gerais eu resumo o ciclo 1 assim. E aí partimos para o ciclo 2. Só para vocês não ficarem só vendo o meu rosto aqui, vou colocar aqui, né, a guia com a imagem lá do ciclo 2, né, no caso o PDF que eu salvei aqui no meu computador. E o ciclo 2 ele é bem abrangente, né? Tem um vídeo gravado sobre ele, né? Tem muitas informações, tem um quadro que eu compus para poder ajudar também, porque agora nós saímos das bases do estudo, fomos na introdução, fomos para o estudo do ser humano e suas características fundamentais que o distinguem do restante, que o destacam do restante da natureza. No ciclo 2 agora, vamos falar do conceito de pessoa, porque a ideia de ser humano é muito maior. Então a gente precisa aprofundar nisso, que é ser pessoa. E aqui a gente tem um caráter histórico. E essa disciplina, desde a introdução se fala isso, ela é interdisciplinar, não tem como ser diferente. Porque a abordagem do ser humano passa pelos recursos, ferramentas de várias áreas do conhecimento. Tá? Mas aqui eu evoco a psicologia social, eu evoco a sociologia, num olhar, num percurso histórico sobre o que foi ser gente, ser pessoa ao longo da história da humanidade, tá? Então, assim, aí a gente vai aqui na questão do que é ser pessoa na história ocidental, tá bom? Bom, então voltando aqui comigo, né? Vamos continuar. E aí eu vou traçar um pouquinho desse percurso rapidamente. Então vamos pensar aqui, olha só. Vamos colocar da seguinte maneira. Nós temos, né, na história ocidental, história geral, que a gente estuda lá no ensino básico, né? Idade antiga, idade média, idade moderna, idade contemporânea e dentro da idade contemporânea nós temos a chamada pós-modernidade, que essa ainda não é muito estudada, mas devia ser. Então a gente vai passar por todos esses períodos no ciclo 2 para entender o período atual. E lá eu começo falando do período atual para depois fazer esse recorte todo. Então, primeiro, período atual, história contemporânea. Mais recentemente, dentro da história contemporânea, tem sido trazido um novo período, né? Uma nova denominação que participa da história contemporânea, que é a chamada pós-modernidade. Então, o que é pós-modernidade? Pós-modernidade é o seguinte: nós temos todo um processo de modernização, começa lá no século XVI, aí tem a Idade Moderna, a Idade Contemporânea, tentando reafirmar toda essa modernização, fazer que ela desse certo em várias áreas para melhorar
a vida, e a gente tem um padrão de civilização mais elevado, né? Lembra do que eu falei já do século XIX. E aí no século XX a gente tem 2 guerras mundiais, crises econômicas, revoluções, toda a tecnologia sendo usada para destruir de maneira mais eficiente a construção das armas de destruição em massa. Resultado, na segunda metade do século XX, a gente entra nesse período da história contemporânea que é chamado de pós-modernidade, que a gente vê que aquilo que se desejava que acontecesse, que se esperava que acontecesse, de um nível de civilidade maior, de uma felicidade compartilhada e tudo mais, não ocorreu do jeito que era previsto. A tecnologia trouxe muitos avanços, mas não trouxe paz para o ser humano. Por outro lado, a gente não tem um modelo mais eficiente, porque a gente foi longe demais em ideias políticas, em organização econômica, em participação das pessoas. Então, os ideais de modernização, tudo aqui, as ideias, desde pensamentos que foram sendo edificados na política, na economia, tudo aquilo continua sendo fundamental para a gente. Tá? Então, a modernidade ainda está aqui, os ideais da modernidade estão aqui conosco, neste momento, no século XXI. E a gente está tentando fazer eles dar certo. Só que a gente já sabe que do jeito que foi pensado, não deu certo. Tá? E aí? Como é que fica isso? Porque ao mesmo tempo que a gente se mantém fazendo tudo aquilo que foi proposto pela modernidade, a gente já sabe que não deu certo. Então a gente está tomando consciência da falência dos ideais da modernidade, que aquela civilidade toda não é tudo aquilo, né? Que a tecnologia não garante essa prosperidade para todos, uns prosperam, outros definham, e, nossa, a evolução da química, da física, né, serviu para matar com mais eficiência, né, e nós não nos organizamos socialmente devidamente. A gente tem excesso de contingente populacional, ao mesmo tempo tem países que têm carência, déficit populacional. A gente tem pandemias, a gente tem também uma capacidade muito grande de prever eventos ambientais, chuvas, só que não adianta porque o interesse econômico passa por cima disso, e acontece o que a gente já viu acontecendo no Brasil e no mundo, né? Então, até recentemente, a gente viu no Brasil, né? Então, quer dizer, que é isso? Então, é uma visão muito pessimista que se tem depois. Pessimista nem é a palavra, é um realismo cruel, digamos assim, né? Porque a gente vê o quanto o ser humano está sendo cruel e o quanto tanta coisa deu errado. Essa que é a verdade. Muita coisa deu errado. E aí, como é que fica isso? Como é que a gente faz diante disso, né? Como é que a gente se organiza daqui para frente, né? Então, tem algumas respostas, tem algumas saídas que eu coloco aí no material, tá? Essa parte fui eu que escrevi. Então, assim, peço para vocês que leiam com carinho, porque é muito desanimador, nosso contexto é muito difícil, tá? Um contexto de crise de valores. Então, a pós-modernidade tem 2 características fundamentais. Primeiro, a tomada de consciência do ser humano, e é claro, ser humano ocidental, porque estamos falando de história ocidental, tá? Isso envolve os povos do Oriente, porque eles estão dentro dessa história. O mundo se ocidentalizou, né? Então isso alcança o mundo inteiro, os ideais ocidentais alcançaram o mundo inteiro, os ideais de modernização alcançaram o mundo inteiro, né? Então, no mundo inteiro há essa discussão, tá? Em qualquer universidade que vá tratar de história contemporânea, é natural que a gente caia nessa discussão, tá? Então, de que tomamos consciência da falência na modernidade, os ideais que tínhamos, que achávamos que íamos facilmente alcançar, não foram alcançados, tá? E não temos uma perspectiva de que isso aconteça de fato, né? A gente fica até com aquele discurso assim, mas o problema é o ser humano, né? O ser humano
não se sensibiliza, é egoísta, essas coisas assim, tá? Por outro lado, segundo fator, nós vivemos uma crise de valores. Por quê? Porque a gente tem ainda, enquanto humanidade, muita fé nas coisas, em que as coisas vão dar certo, fé em Deus, fé nas religiões, só que aí as instituições religiosas já demonstraram suas fragilidades, esquemas de corrupção, dificuldades, crueldades, incoerências, né, perseguições. E quando a gente vai para o universo político, então nem se fala, né? E isso, não pense que é só no Brasil, é no mundo inteiro. O mundo inteiro vive isso, tá? Então, diante disso, a gente tem essa crise de valores. Eu acredito nisso, quero acreditar, mas o negócio está feio, viu? E, e aí a gente tem um terreno fértil para o chamado pensamento extremista, né? Em que as pessoas querem impor o seu pensamento, querem competir entre si, estabelecer, não, faz assim, não deu certo porque não fez desse jeito, não foi até o fim, tem que fazer. E essa imposição, uma retomada de pensamentos autoritários, vexatórios, discriminatórios, tá? Então, é um período que a gente está tendo que se reconstruir. Sempre me lembro de um livro de psicologia que li, que falava de relacionamentos interpessoais, né? De relacionamentos afetivos, e aí ele dizia o seguinte: se você consegue, com, digamos, o seu amor, né? Traduzir a sua felicidade, a felicidade do outro no relacionamento, e vocês conseguem se dar bem, vocês não estão conquistando só uma relação boa para vocês de maneira separada, não. Vocês estão dando passos para a construção de novos parâmetros de relacionamento daqui para frente, porque é isso que a gente precisa, né? Porque a verdade é que isso também entrou em crise. Todas as formas de relação que a gente estava acostumado, que acreditávamos que seriam esteios de segurança, entraram em crise, né? Então a gente tem que desdobrar e construir mais e mais e resolver, né? E tem alguns parâmetros para isso. O parâmetro da sustentabilidade social, ambiental e econômica é um parâmetro importante. Ter uma visão mais integrada, mais ecológica é também um parâmetro importante. E partimos da noção de que temos que conviver uns com os outros. Concordando ou discordando, nós precisamos aprender a conviver e estabelecer acordos plausíveis que respeitem o ser humano. Tudo isso entra em jogo agora, estamos lutando, batalhando para isso, e vocês, estudando essa disciplina, vão dar a contribuição de vocês enquanto nutricionistas. Sim, vocês vão fazer a parte de vocês nisso, tá bom? Então, é essa a ideia, tá? Em toda atuação pessoal profissional, nós estamos fazendo isso. Bom, mas eu falei de um percurso geral, comecei do de hoje, agora vamos voltar para trás. Por quê? Porque aqui eu estou falando de crise de valores, eu estou falando de uma sociedade que precisa se reedificar para seguir adiante, tá? Então, nessa sociedade nossa, como quem é considerado gente, um ser humano digno, né, que pode se beneficiar de tudo aquilo de melhor que a nossa sociedade, que a humanidade produziu. Então, qual que é o critério? Aí eu uso um cara chamado Zygmunt Bauman, sociólogo, falecido há alguns anos, né? Talvez o sociólogo mais lido do mundo, né? E o que ele diz? Ele chama essa pós-modernidade de modernidade líquida, tá? Por que líquida? Porque as relações se liquefazem, né? Tudo que é sólido acaba, tudo que parecia sólido acaba tendo que se transformar o tempo todo. Então nós temos que nos comportar como os líquidos e assumir o formato
da circunstância, daquilo que se impõe, tá? E fica mudando o tempo todo, né? Então, quem é mais velho já usou para ouvir música tecnologia do disco de vinil, da fita cassete, do CD, do cartão de memória, do pendrive e agora do streaming. Olha só para ouvir música. Imagina para trabalhar, imagina para estudar, imagina para conviver com as pessoas. E a gente tem que se adequar a esses novos contextos, tá? Pela tecnologia, pelos comportamentos que mudam também. Então, é disso que o Bauman está falando, tá? Então, as mudanças, elas não vêm para ficar, como lá no século XIX se esperava. Hoje, desde o século XX, né, da segunda metade do século XX e agora no século XXI, as mudanças vêm, você sabe que vai ficar pouco tempo. Então, sai uma novidade, seja ela qual for, especialmente se envolver tecnologia, você já sabe, ó, isso aqui vai durar pouco tempo. Né? É a última geração que lançaram, porque já deve ter umas 2 gerações além lá, que eles estão reserva de mercado, né? Vamos deixar para lançar depois, vamos vender essa bastante, e aí quando o pessoal achar que ela tá ótima, a gente lança uma melhor ainda que já está lá guardada. Tá? Então, diante disso, a gente não tem um terreno consistente, sólido. A gente está correndo para conseguir sobreviver, né? E a gente não sabe onde vai dar isso, a gente não sabe o que vem depois, a gente não tem essa dimensão, a gente tem uma vaga ideia, ou seja, nós nem sabemos para onde estamos correndo, mas temos que correr, porque se ficar parado, você sabe que você vai falir, que a vida não vai dar certo, que você não vai conseguir se sustentar, sobreviver. Então você corre pela sobrevivência e torce para dar certo e vai se adaptando, tá? É isso que ele diz. Então, nisso, para você ser gente, para você dispor de dignidade, você tem que ser um consumidor, uma consumidora, tá? Você pode não produzir nada, se você tiver dinheiro e ser consumidor, você se mantém nessa sociedade. Então, enquanto consumidor, você tem direitos humanos, enquanto consumidor, consumidora, você tem saúde, enquanto consumidor, consumidora, você tem acesso à educação. Então, tudo se faz na base das relações de consumo, tá? Inclusive as relações afetivas, interpessoais, também passam a funcionar numa dinâmica de consumo, né? Eu me esqueço o exemplo de uma amiga que, conversando sobre o recém-namoro dela, aí disse, não, olha, eu gostei dele, ele não é tudo que eu queria não, mas é o melhor que a gente está encontrando no mercado. Então, era uma dinâmica, um entendimento de mercado que se aplicou à relação dela. Isso é comum na nossa sociedade, entre todos nós. Às vezes fazemos isso sem nem perceber. Se é o mais adequado, aí já é outra discussão. Mas estamos conhecendo e não julgando, como falamos anteriormente. Nosso compromisso ético é esse. Então, não tem que julgar. Mas temos que ver isso acontecendo e ver em que medida nós fazemos parte disso também, tá bom? E aí fazemos um percurso no ciclo 2, voltando lá para a antiguidade greco-romana, antiguidade clássica, e aí vendo quais são os vetores, né, que orientam a nossa sociedade, que no que diz respeito a ser gente, quem tem a sua dignidade preservada? E não são todos. Assim como hoje, o consumidor pode ter a sua dignidade preservada, né, desfrutar das benesses da vida. E lá atrás, quem que era? Então, eu defini isso naquele quadro, tenho a aula específica do quadro, então vou falar rapidamente dele e a gente depois passa para os outros 3 ciclos de estudos. Então, lá na antiguidade greco-romana, partindo de toda a mitologia que trazia os valores daquela época,
ser humano, dispor de sua dignidade plenamente, envolvia um conjunto de elementos muito grande. Envolvia, né, ser homem, ser cidadão, né, ter habilidades, habilidades físicas, habilidades intelectuais, né, habilidades políticas, o exercício da retórica, do convencimento. Mas para definir numa palavra, era uma questão de destino. Então, se você usar a tragédia grega como fonte, você vai ver isso. A romana também. Mas, assim, o que traduzir em termos de valores daquela sociedade antiga greco-romana, né? Que é o seguinte: ninguém foge do seu destino. Então, se o seu destino definiu esse caminho, você honrosamente aceita e vai, né? Então, ser gente depende diretamente do seu destino, tá bom? Vocês vão ler aí, vão ver o quadro, vão ver as minhas outras aulas, e aí vocês podem aprofundar mais. Bom, e na Idade Média, no período medieval, né, em que tem a atuação do despotismo feudal na figura do senhor feudal e também o poder centralizado na Igreja Católica, né? E aí, como é que funciona isso, né, naquela época? Naquela época, Deus estava no centro, tudo vem de Deus, e é um Deus único, não é um panteão de deuses, que nem era na Grécia, em Roma, né? É um Deus único, né, masculino, criador de todos e todas e de tudo que existe, né? Mas a gente tem uma desigualdade social muito grande também, a gente tem pessoas pobres, tem pessoas ricas, tem concentração de riqueza, e aí? Como é que é isso, né? Por que que algumas pessoas podem desfrutar dessa dignidade? Qual que é o critério, qual que é o vetor que orienta isso? A sua dádiva. Porque se tudo vem de Deus, né? Então, e se não cai nem um fio de cabelo da sua cabeça, assim, se não for pela vontade de Deus, então se você nasceu nessa condição, essa é a sua dádiva, né? E você tem que honrá-la e vivê-la, né? Seja você uma pessoa abastada ou paupérrima. Então, o critério, vetor fundamental, pode ser traduzido como dádiva, tá? Bom, tem outros critérios, tem a questão de gênero, masculino, feminino, papel da mulher, papel do homem, religiosidade, perseguições, né? Muitas coisas envolvendo, mas é o que eu falei, é só o critério principal. Depois a gente passa pelo Renascimento, vai para a modernidade, já com valorização da criatividade, do humanismo, né? E aí a gente vai do teocentrismo, Deus no centro, para o antropocentrismo, o homem no centro. E se o homem está no centro, toda a sua capacidade racional, toda a sua ciência, toda a sua arte passa a ser mais o foco, ser o centro, né? Então, cada vez mais isso vai se consolidando. E diante disso, também o empreendedorismo, né? E aí a ascensão da economia capitalista enquanto economia predominante, né? Então, empreender é uma palavra que define o início da modernidade como quem é digno, né? Lembra aquela frasezinha? Vem dessa época, o trabalho dignifica o homem e tal, né? Então, quer dizer, começa a se estabelecer um novo parâmetro, um novo paradigma, e dentro desse novo parâmetro, dentro desse novo paradigma, nós temos, então, a chamada modernidade com o ser humano no centro, mas também com esta vinculação fundamental da dignidade ao ato de empreender. E depois, em consequência disso, como naquela época a gente tem ainda uma sociedade muito dividida em estamentos pela condição de nascimento, tal qual na Antiguidade e na Idade Média, essas pessoas, além de se afirmar pelo empreender, se afirmam também pelas posses, né? Compram títulos de nobreza, porque como não tem de nascimento, né? Então eles compram, passam a adquirir com a riqueza que tem. E aí vem esse respaldo social,
tá? A partir disso. Então, é fundamental ter esse. Tenho, logo sou. Tá? Então, essa coisa do ter igual a ser. Né? Eu sou capaz, sou empreendedor, tenho dinheiro. Se me acha ralé, então tá, eu não tenho tido de não, mas eu compro, eu pago para ter o dinheiro, para ter o direito de circular e de ser digno, de ser considerado digno. Então, esse ser gente e dispor de toda a dignidade atribuída ao ser humano depende, então, desses fatores. E é claro que, assim, como as mudanças acontecem gradativamente, esse é o esquema geral do que vai predominando. Mas outras situações também existem, tá? E assim como agora. Né? O ser humano é muito plural, muito diverso. Mas para critério de estudo, para a gente entender as tendências gerais, se a gente for por esse caminho, tá bacana. A gente consegue ter um entendimento geral do que foi a história ocidental. Tá? E depois, nós vamos para a idade contemporânea, a partir da Revolução Francesa, com seus valores de liberdade, igualdade e fraternidade, e a partir daí, então, nós temos uma compreensão fundamental, muito bacana, a respeito de noções de participação política do ser humano. Né? Porque se pensava na Idade Média e também na Idade Moderna, muito embora a Idade Moderna é uma idade de transição, então vai se articulando um pensamento diferente, enquanto esse ainda é muito forte, tá? De que o poder vinha de Deus. E aí, as revoluções americana, francesa, antes, tem um fator fundamental aqui, que é de pôr em prática algumas ideias oriundas do pensamento iluminista, de movimentos sociais da época, né, da sociedade que entra em efervescência, em luta por direitos, né, e por participação política, que o governo emana do povo, deve ser exercido pelo povo e voltado para benefício do povo. Né? E essa noção de povo é diferente da noção anterior de súdito. O súdito, há uma certa submissão ao poder do rei e do Estado que se confundem. Agora, a gente tem a noção não mais do súdito, mas do cidadão. Né? Então, usar até a palavra cidadão antes tinha outro significado. Né? Então, é mais próximo da ideia de súdito mesmo. Né? Porque, assim, nem se usava. Né? O cidadão na antiguidade era só homens, pessoas nobres, né? E só elas poderiam exercer a política. Agora não, todo mundo tem que ser cidadão. Cidadãos e cidadãs, mulher também entra nessa jogada. Tá? Então, são lutas sociais que vieram à tona, o pensamento científico avançando também nesse sentido, o pensamento político, social, e aí a gente tem a contemporaneidade colocando em prática esses valores, buscando um Estado democrático de direito, um Estado que respeite as individualidades dos cidadãos e até as proteja. Tá? E representantes desse Estado que sigam as mesmas leis que todo mundo segue e que podem ser punidos por elas, caso caia em infração. E que não pode, um Estado que não pode perseguir as pessoas, pelo contrário, tem que proteger as liberdades das pessoas. Então, aí a gente entra na idade contemporânea, né? E aí, na idade contemporânea, esses valores ter igual a ser, tenho, logo sou, do empreendimento e mais uma da ciência, né? Dessa racionalidade, porque estamos aí no antropocentrismo, pega a máxima cartesiana, penso, logo existo. Também é fundamental. Então a gente vai para essa, proposta mais ativa, mais participativa do ser humano, cada vez mais, atravessando a idade moderna e depois indo no limite disso na idade contemporânea. Tá? Só que aí, na idade contemporânea, a gente tem esse processo que eu falei aí, de falência desses valores e surgimento da pós-modernidade. Aí a gente está, nossa geração e as próximas,
ainda que virão, com esse imbróglio para resolver, para garantir a continuidade da humanidade. Senão, nós estamos ferrados. Tá? Bom, tem soluções para isso? Tem. E são apontadas aí no material. Principalmente, questão da gente se manter vinculado à nossa identidade, aos nossos grupos sociais, saber a sua origem. Isso é importante para você se firmar nessa sociedade. Ao mesmo tempo, você conseguir se transformar, mudar, abrir mão de coisas que pareciam importantes, mas que não se mostram eficazes mais, e tanto para si, individualmente, quanto para o coletivo, né? E conseguir pensar a vida e viver a vida de modo mais agregador, né? Porque a gente está muito separado entre si, cada um que se vire, né? Então a gente precisa agregar essa força, né? Então eu falo sempre, os meus alunos são aqueles que fazem diferença, tá? Então vocês são aqueles e aquelas que resolvem, né? E resolver não significa saber tudo. Significa o seguinte: o que eu não sei, eu vou encaminhar para alguém que sabe, eu vou procurar. Nós temos que ser essas pessoas agregadoras, e fazendo isso, nós estamos construindo um mundo melhor. Nós só estamos mudando a história, nada além disso. Tá? Função nossa, minha, de vocês, de todos nós. Tá? E precisamos cumprir, independente de outros que não a cumprem. Tá bom? Né? Isso pode, inclusive, trazer benefícios, porque o mundo precisa de pessoas assim. E vez ou outra remunera também pessoas para fazer isso. Você não vai ser uma pessoa hiper ilustre por conta disso, mas vai viver melhor, tá? E sim, pode conseguir equilíbrio financeiro, porque isso não vai te atrapalhar, pelo contrário, pode até te abrir oportunidades. Se fechar alguma porta, é porque essa porta era bem ruizinha, viu? Garanto para você. Então vamos lá? Continuando, vou colocar aqui um slidezinho do ciclo 3 agora. Né? Na verdade, como eu fiz com os outros, né? Meu arquivo aqui em PDF, eu vou compartilhar com vocês, que é o material de vocês didático mesmo, tá? Então, o ciclo 3, dualidades existenciais, imanência e transcendência, condicionamento e liberdade. Então, olha, já vimos a questão do ser humano, né? Primeiro vimos as bases da disciplina, do estudo antropológico, por que fazemos esse estudo, qual a sua necessidade, o ser humano, por que ele se destaca da natureza, né? E aí, como que ele se comporta em relação à linguagem, tá? Como característica fundamental da cultura. Depois analisamos a situação que a gente vive na história ocidental atualmente, o que é ser gente agora e o que foi ser gente ao longo da história da humanidade, como chegamos nesse resultado e traçamos algumas diretrizes para o futuro, do que precisamos fazer. Mas legal, tem algum exemplo de alguém que fez alguma coisa parecida com isso? Opa, se tem muito, viu? Mas eu peguei 2 exemplos aqui. Então, o ciclo 3 são 2 exemplos, 2 estudos de caso de pessoas que procuraram, diante de situações horríveis vivenciadas lá na primeira metade do século XX, dar sua contribuição para a humanidade superar aquele evento. Então, peguei 2 exemplos aqui de 2 pessoas, tá? Uma é o Viktor Frankl e outra o Bert Hellinger. Tá? No início aqui eu faço uma retomada do que foi o estudo anterior, né? E aí passo para os 2 casos. Então, primeiro o Viktor Frankl e depois Bert Hellinger, tá? Então, agora eu vou falar com vocês, né? Voltem aqui comigo, beleza? Porque depois eu vou mostrar, aí vocês vão ter imagem, né? Eu não vou ter, acredito que eu não vou ter a imagem aqui para vocês, tá? Não vou ter, eu estava procurando aqui. Mas, de qualquer maneira, eu vou falar para vocês um pouquinho do pensamento do Viktor Frankl, tá?
Bom, então começando com Viktor Frankl. Só um minuto. Aqui, achei. Desculpe. Então vamos lá. Viktor Frankl. O que aconteceu com o Viktor Frankl? Ele passou só por 4 campos de concentração. Ele era judeu durante a Segunda Guerra Mundial, já era um psicólogo formado, um psiquiatra formado. E aí, ele, depois de passar por todo o processo do Holocausto e sobreviver, ele achou que, olha, acho que eu consigo produzir algum material escrito, alguma coisa que vá ser pertinente, né? Relatando o que eu vivi e contribuindo. E agora o mundo tem que se refazer, né? Depois dessa tragédia toda. E aí ele falou que era ser um psicólogo num campo de concentração, tá? Diante da formação dele. E traçou toda uma teoria depois disso também. O Instituto Viktor Frankl, espalhado aí pelo mundo, né? E foi um trabalho muito legal que ele edificou. Bom, o que acontece, né? Algumas coisas fundamentais que ele colocou na experiência de passar pelos campos de concentração. Primeiro, você vai se desumanizando, né? E vai perdendo a sua identidade humana. Você vai se transformando uma coisa, né? E a partir daí você perde o respeito pelas pessoas, você perde o respeito por si mesmo. Segundo ponto crucial, ele percebeu que mesmo no campo de concentração, com condições horríveis, as pessoas fazem escolhas. E ele cita pessoas que escolhiam, mesmo sendo judeus, trabalhar junto dos soldados nazistas, castigando outros judeus, né? Então ele colocava o exemplo lá, o cara era dono de um banco, mas era judeu, né? Aí ele pegou e foi preso. Estava lá no campo de concentração. O que ele fez? Falou, não, eu posso ser mais um aqui, mas eu tenho que ser mais um que manda, pelo menos. E aí ele se juntou com os nazistas, ele fazia uma função lá de capo. O que era o capo? Era aquele que assim, era um judeu que era o cara que ficava lá cutucando os outros judeus, batendo neles, vigiando para que eles trabalhassem, executassem as funções no campo de concentração. E ele tinha uma vida um pouco melhor, comia bem, né? Os outros comia resto do resto do resto, né? E olhe lá, quando tinha alguma coisa, né? E então, assim, eram muito castigados. Né? E ele falou, a gente faz escolhas mesmo nesses ambientes. E terceiro ponto crucial que ele destacou é que, realmente, olha, eu achei interessante porque, num dado momento, um soldado nazista veio falar comigo, para ser psicólogo, né? Sou. E contar os problemas dele. E ele, como psicólogo, no seu compromisso ético, o que ele fez? É uma oportunidade de eu voltar a ser gente aqui, né? De eu exercitar a minha função, mesmo com o sujeito que visivelmente não é meu amigo. Fico até com medo, né? Vai que eu falo alguma coisa errada para ele, né? Vai que ele fala alguma coisa que desperta a ira do outro. Mas ele deu algumas dicas do ponto de vista psicológico e tal, exercendo a função, né, de psicólogo, e de repente começou a aparecer algo mais substancioso na sopa rala dele. Ele não fez por isso, mas ele não sabia por quê. Então ele entendeu que, num dado momento, houve uma certa empatia entre a vítima e o carrasco, né? Ele então viu que era possível tirar um pouco de humanidade de pessoas, mesmo diante daquela situação. E essas foram coisas que deram força para ele. E a partir daí, depois que terminou o processo, ele acabou se tornando uma figura fundamental, alguém que fez diferença, que traduziu todo um método de compreensão. E o que ele diz? Você pode sobreviver a qualquer coisa, mas você precisa ter um sentido para a vida, porque todo ser humano tem sede de sentido. Se você não tiver um sentido para você, você pode estar em condições lindas, maravilhosas, que você vai viver no desespero.
Então você tem que equilibrar sucesso e também realização. Entre sucesso e realização você tem sentido. Se você não equilibra isso, você pode até ter sucesso, mas você vai estar perto do desespero, né? E ainda, se você tiver uma perspectiva de sentido, de realização, você pode estar fracassado na vida, fracassada na vida, mas você vai ter um pouco de realização, porque você sabe por que você está passando por aquilo, que você vai superar, você tem uma expectativa de crescer, você tem um significado maior para as coisas, tá? Então foi essa compreensão dele. Depois a gente vai para um outro carinha, que é o Bert Hellinger, que é criador das constelações sistêmicas familiares. Eu sou constelador, né? Sou formado nessa área, sou terapeuta, falo com muito gosto desse tema, tá? Bert Hellinger, ele era mais novo que o Viktor Frankl, também judeu, só que assim, na verdade, também alemão, né? Só que ele não era judeu. Digamos que ele era aquilo que os alemães da época nazistas chamavam de raça pura ariana, tá? E ele era católico e tal. E aí na história dele, vocês vão ler aí os meus resumos, tem indicações de textos essas se vocês quiserem conhecer mais, né? Mas o que é fundamental aqui? O Viktor Frankl, ele era muito jovem na época da Segunda Guerra Mundial. E naquela época, né, para ele, com a ascensão de Hitler, quem era alemão, para poder estudar, ia para uma escola militar, e ele foi para a escola militar, né, ele estudava no colégio católico, só que ele foi perseguido, mataram os padres de lá, e aí ele foi se ele continuasse defendendo isso, ele ia morrer também. E aí ele acabou se alistando, entrando num colégio militar, e aí ele teve preparo militar, se tornou soldado, foi em algumas missões, tudo, se formou. Por causa das ideias políticas dele não concordarem com dos nazistas, ele quase morreu, ele quase foi assassinado, a mãe dele que não deixou, porque ele já tinha sido colocado como instável, né? Mas aí a mãe dele entrou na vez e falou, peraí, ele contribuiu para a pátria aqui, fez tudo, agora vocês não vão dar o diploma para ele se formar, porque se não desse um diploma é porque ele ia morrer, né? E acabou que ele conseguiu, né? E aí sai da frigideira para cair na fogueira, porque era a Segunda Guerra Mundial. Então, ó, você é patriota nosso aqui, você é raça pura alemã, então você vai lutar no exército fascista de Hitler. E ele foi para a guerra, para a Segunda Guerra Mundial, né? Do lado fascista, sem defender o fascismo, mas ele era ser assassinado como desertor. E aí ele viu muitos colegas morrerem, matou muita gente também, claro, né? E foi capturado pelo exército americano, né? E aí ele passou por maus bocados, porque você imagina um soldado nazista preso naquela altura, depois das atrocidades que se tinha notícia que eles tinham feito nos campos de concentração, embora ele não tenha participado dentro de campos de concentração, só no front mesmo, né? Só não significa pouco, tá? Mas ele estava no front de batalha. Aí o que aconteceu? Ele passou por maus bocados e aí nessa mesma condição de prisioneiro, ele acabou se desenvolvendo como, assim, desenvolvendo uma experiência ali e que ele mantinha o respeito pelos outros, até porque ele não era nem um pouco convicto do que ele estava fazendo. E aí ele viu os outros lá torturando eles, maltratando, né, os colegas dele falando em alemão, e aí entendendo que os outros, acreditando que não eram compreendidos, né, aí eles ficavam xingando todo mundo, todos os soldados, falando mal deles, e o Bert Hellinger dizia, gente, isso não vai melhorar a nossa situação, ficar ofendendo eles, né? Tipo, nós fizemos tanta porcaria, eles estão fazendo as porcarias dele, é guerra. Que sentido tem tudo isso? Né? Deixa, já não vamos piorar o que já está muito ruim, né? E depois que ele conseguiu escapar, né? E aí acabou a guerra, e aí ele encontrou com um dos
soldados que também conseguiram escapar. E aí esse soldado falou, você lembra que a gente ficava conversando na frente dos oficiais alemães tal, e que você falou uma vez, assim, assado, que a gente devia parar com aquilo? Falou, lembro, mas por que você está falando isso agora? Então, aquele oficial alemão entendia tudo que a gente estava falando. E eu acho que você escapou porque ele facilitou diante de, aliás, desculpa, alemão não, né? O soldado, ele era americano e eles falavam alemão, né? Aquele soldado americano, tal, acho que ele fez vista grossa num dado momento, viu? Porque para você sair, porque ele entendia e ele meio que foi brando com você por conta disso, tá? Então a mesma situação do Viktor Frankl, que situações extremas podem preservar algum tipo de humanidade. Só que o Bert Hellinger, ele já fala o seguinte, a gente acha que tem muita liberdade, mas a gente não tem toda essa liberdade. A gente tem muitos condicionamentos e a gente tem muitos compromissos que vêm da ancestralidade que a gente não conhece. E a gente é exposto ao desafio de seguir. Então, ele sendo alemão, ele tendo nascido lá, tendo essa ancestralidade, ele teve que encarar tudo isso. E aí, o que ele fez? Ele se tornou padre depois, foi em missão para a África do Sul, conheceu lá os rituais do povo Zulu, teve todo um aprendizado com a dinâmica de grupo deles, também fez parte de cultos que eram que envolvia pessoas de diferentes religiões lá, fez pedagogia, foi diretor de um colégio lá, estudou, e aí ele conheceu a cultura da ancestralidade e desenvolveu a questão, o método terapêutico das constelações familiares. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver. Tem muita gente falando muita coisa, mas em site sério vocês vão ver toda a proposta bem estruturada e com base científica também, que é trazida pelas constelações familiares, tem ajudado muita gente. Tá? Então, é isso. Então, outro exemplo de uma pessoa que se superou, ele morreu em 2019, Bert Hellinger. Tá? Quando a gente estava terminando de escrever esse material, ele faleceu. Então, quando eu comecei a escrever, ele ainda estava vivo. Também legal, também. São dois exemplos do que dá para superar, dá para a gente seguir adiante, tem esperança, viu? Mas não é fácil. A gente tem que seguir. Ele fala muito desse não julgamento também do outro, né? De olhar mais para o outro e compreendê-lo, né? E o compreender não é concordar, mas mesmo discordando, o outro tem direito de existir, né? Por tudo que ele passou, ele tem muita autoridade para propor isso, tá? Muito bem. E aí depois tem o ciclo 4 e 5, que eu já vou terminar, porque a aula fica muito longa também, acaba não adiantando, não rendendo, cansa muito, tá? Então vou pegar aqui, compartilhar com vocês, né? Então, ciclo 4 de estudos, o que trata, né? Então, vamos lá. Espero que vocês estejam vendo aí, quem está assistindo, né? Então, o ser humano como ser de finitude e de abertura. Então, aqui nós vamos falar temas liberdade, alteridade, multiculturalidade. Então, vamos desenvolver esses temas. Aqui é uma discussão bem abrangente sobre o que é liberdade, sobre o que é dignidade, sobre o que é alteridade, tá? Então, vou interromper o compartilhamento com vocês e vou só traduzir de maneira bem, assim, resumida do que estamos tratando quando falamos aí dessa questão da liberdade, alteridade, tá? Então, resumidamente, o que ele trata? Existe lá a liberdade de e a liberdade para, tá? Nós estamos partindo aí do trabalho do Heidegger para falar disso. Então, liberdade de significa o quê? Liberdade de fazer escolhas. E liberdade para
Ué, você tem que assumir a responsabilidade das suas escolhas. Então, aquela liberdade plena, né? Isso não existe. Liberdade para fazer tudo, tal, realmente, isso não existe. Toda liberdade te cobra alguma coisa, tá? Então, ser livre é fazer escolhas, é poder fazer escolhas, e aí você sempre vai ter condicionamentos. Então, uma pessoa que está passando fome, que é paupérrima, que não tem dinheiro, que não tem trabalho, que não tem casa, ela está totalmente condicionada. Que escolha que ela pode fazer? Ela pode escolher se juntar com crime, ela pode escolher pedir esmolas, ela pode escolher pedir no semáforo. Então, as escolhas dela são restritas, muito restritas. Mas ainda assim, ela pode fazer algumas escolhas, tá? E cada uma dessas escolhas vai levar para um resultado diferente, tá? Ela pode escolher, sei lá, tentar pedir emprego para alguém. Isso pode dar resultado, pode não dar, na maioria das vezes não dá, né? Porque as pessoas não confiam. Então, assim, é um universo de coisas que se abre aí. Quem tem melhores condições, é claro, vai ter mais liberdade, mas isso não implica em não ter condicionamento nenhum. Você vai ter que arcar com as consequências dos seus atos, sim. E muitas vezes a gente não quer arcar e aí dá ruim, né? E isso envolve olhar para o outro. Então, para as relações de alteridade, o que significa alter? Alter é o outro. Então, alteridade é o lado do outro. Significa perceber o outro como o outro e em diálogo constante para a construção do eu e do nós. Do eu aqui, o eu de lá e o nós. Então, olha que bacana, né? E isso é uma ferramenta fundamental para a gente entender a vida e conseguir viver melhor. Isso se dá num universo de multiculturalidade. Ou seja, nós temos pessoas de culturas diferentes e isso é fundamental. As diferentes culturas precisam existir. Elas são importantes, porque existindo as diferenças, a gente pode se superar, ter soluções diferentes e amadurecer todos enquanto sociedade. Claro que isso envolve conflito. A gente tem que aprender a lidar com esses conflitos de maneira pacífica, sem se matar uns aos outros, né? E aí todo mundo cresce, todo mundo amadurece. Então, quando a gente estabelece uma hierarquia, esse aqui, esse jeito é melhor, esse aqui é pior, né? Para dadas culturas, aí a gente começa a criar confrontos que não constroem. A gente vai destruindo uns aos outros e perdendo a oportunidade de aprender. Se as comunidades indígenas, ao invés de serem dizimadas, forem respeitadas, nossa, quanta coisa a gente pode aprender sobre a vida. E as comunidades indígenas também, porque é uma troca. Tá? Mas sem essa pretensão de ensiná-los. Eles vão aprender o que eles quiserem. E a gente, o nosso compromisso de aprender é que temos que ter esse contato, tá? Quando nos for possível e permitido. Ok? Então, o ser humano, como ser de relação, ele vai envolver tudo isso, né? Considerar as pessoas como seres humanos, não como coisas, tá? Coisas que são instrumentos para a gente conseguir um dado resultado, né? Isso não pode ser. Cada ser humano é único, inigualável e irrepetível, capaz de perguntar-se sobre si, sobre o outro, sobre o espaço, sobre o ambiente, tá? Assim a gente tem relações dinâmicas, cada qual consigo, com os outros e com o ambiente, com o planeta, né? E aí nós temos uma habilidade fundamental, que é a capacidade de sermos transcendentes, ou seja, nos superarmos num nível fantástico e que traz muita felicidade, muito prazer para quem se supera. Esse é o objetivo, né? Então, vamos torcer para que isso aconteça, tá? Então, em linhas gerais, isso passa por vários filósofos, isso vai partir do Heidegger, o próprio Viktor Frankl é visitado novamente, Otávio Derizy, os filósofos kantianos são citados, os materialistas, enfim, a gente fala do Frei Beto, do Martin Buber, enfim, olha, Paul Tillich, tem muita gente que é citada aí, tá? Mas em linhas gerais, para poder resumir,
Então, vamos tratar dessa maneira, ok? Muito bem. Então, é isso. Agora eu vou compartilhar um slide do ciclo, esse é o ciclo 4. Do ciclo 5, o ciclo 5 tem 3 temas fundamentais. Peço que você dê muita atenção para o ciclo 5, ele está lá no finalzinho, então as pessoas já estão cansadas e costumam não dar atenção. Não deixe de dar atenção, que ele é muito importante, né? E são 3 temas fantásticos para a nossa vida, que é ética, preconceitos e fundamentalismos, tá? Então, vou fazer o seguinte, vou direto começar com ética, tá? E aí a gente já vou ver se eu tenho uma outra tela aqui para ajudar. Não vou ter uma outra tela, mas vamos ficar o seguinte. Primeiro, o que é ética? Já falei que é esse compromisso com o coletivo, tá? Mas aí, vamos pensar o seguinte, a ética, né, ela é diferente, vamos tratar ela como diferente de moral, para o sentido atual dessa discussão. Então, o que seria? Ética, o princípio. Aliás, é isso mesmo, ética, o princípio. Moral é a aplicação do princípio. Então, como seria isso? Princípio ético, o princípio do respeito. Tá? Então, a ética envolve respeito. Muito bem, tranquilo isso. Moral, que regra ou conjunto de regras estabelecem hábitos, comportamentos, costumes que permitem pôr esse respeito em prática. Tá? Então, por exemplo, vou usar o exemplo da educação, né, na sala de aula. Né? Se um professor está dando aula, alguém precisa falar com ele, né? É ético que se bata na porta, se peça licença, verifique se o professor pode falar naquela hora, pode ser interrompido, espere que o professor autorize, e aí se fala. São regras que constituem uma moral, tá? Que dizem respeito a colocar em prática o princípio respeito mesmo, tá bom? Isso vale para tudo. Bom, ética é algo rígido? Mais ou menos. É fixo ou muda? Muda. Mas o que muda mais é a moral. Porque essas regras têm que se atualizar o tempo todo para nos mantermos éticos. Tá? Porque a sociedade muda, as construções sociais mudam. Antes, se pensava nesse mesmo exemplo do professor, que assim, tinha umas solenidades. O professor entrava na sala, os alunos se levantavam, vocês já estavam lá presentes. Aí quando ele falava, gente, pode sentar, vamos começar a aula, eles se sentavam, entendeu? Hoje, essa regra não faz o menor sentido, isso é mais da cultura militar, né? Hoje, as pessoas às vezes estão conversando, o professor entra, elas continuam conversando, mas isso não significa necessariamente que ser antiético e tal. Significa, ó, o professor chegou, vamos parar de conversar, né, aos poucos, ativamente, só termina rapidinho o assunto, terminamos, não, vamos agora ficar disponível para a aula. E estamos com uma regra diferente, mas ainda assim respeitando o princípio. No limite, alguns princípios éticos também podem mudar ao longo do tempo, porque eles são marcados historicamente, de acordo com valores, de acordo com a forma como vivemos. Tá? Mas sempre terá o objetivo de melhorar o ambiente de convivência. E o objetivo é coletivo, portanto. Tá? E a moral diz respeito às regras de comportamento que estejam de acordo e que procuram aplicar esses princípios éticos. Nessa dinâmica tem que mudar leis, né? Essas coisas têm que se renovar o tempo todo por conta disso. Uma coisa que eu não falei do ciclo 4 foi das dimensões da pessoa humana. Eu queria falar das 4 dimensões da pessoa humana, tá? Que é a dimensão biológica, psíquica, social e espiritual. Só para citar, né? Que o ser humano é um ser complexo, portanto, multidimensional.
Então, ele tem dimensão biológica, que é o seu corpo, dimensão psíquica, que é a psique, né? O seu interior mais profundo, com seus traumas e tudo mais, seus processos interiores. A dimensão social, eu com o outro, e como que eu vivo, como que eu estou ligado aos grupos sociais e tal, a nossa vida nos ambientes sociais. E a dimensão espiritual, que, na verdade, é o eu mais profundo ainda. É a base da minha existência, tá? E que promove uma integração entre todas as outras dimensões, né? E ela. Então, o ser humano existe com todas essas dimensões ao mesmo tempo. Por que é importante estudar isso? Porque os problemas a gente tem a tendência a atribuir, por exemplo, ou é problema físico ou é problema psicológico. Mas às vezes o problema físico ou psicológico decorrem de uma insatisfação que está ligada ao seu convívio social. E se você resolve o convívio social, o problema físico vai retrocedendo e o problema psicológico, tá? Então, eu preciso ter presença de espírito, dimensão espiritual, para poder investigar isso, investir em si e ir atrás, sabe, de conseguir essas soluções, tá? Então, eu não podia deixar de dizer isso, diz respeito ao ciclo 4 ainda, mas eu tinha ficado sem falar, eu acho que não poderia deixar de falar. Bom, no ciclo 5, falamos de ética. Bacana, perfeito, lindo, né? Agora temos uma outra discussão, que é o preconceito, tá? Então, rapidamente. Preconceito, na verdade, significa conceber sem conhecer. Então, é quando eu acabo olhando para o outro e dizendo, ele é isso, ele é aquilo, ela é isso, ela é aquilo. Eu não conheço. Eu não conheço. Agora, a gente tira conclusões precipitadas? Todo mundo tira. Todo mundo tem preconceito. Agora, o processo é o seguinte, quando você embarca no preconceito, você invariavelmente vai ser injusto, para bem ou para mal. Ou você achou que a pessoa era legal e não era, ou você achou que a pessoa era um demônio e não era também. Tá? E aí a gente entra num caminho discriminatório e começa a segregar. E cadê a humanidade aqui? Aí a gente já começa a ir para um terreno em que as pessoas são vitimizadas, em que a gente entra em conflitos, e alguns conflitos muito severos, inclusive. Tá? Então, vem processo de preconceito acompanhado com a discriminação e com o estigma. O que é estigma? É você colocar uma marca de desgraça. Né? Então, é o que acontece com o racismo, por exemplo. É preto, então é uma marca de desgraça. Né? Para pegar outras noções, é a mesma coisa que se fala assim, é loura, logo é burra. Né? Também. Então, isso se torna uma marca. Né? Tem uma longa história para isso, não vai dar para a gente desenvolver esse tema, mas de maneira sintética é isso. Né? E aí, as origens do preconceito, elas se dão no processo psíquico, mas também no processo social. Tá? E aí, no processo social, uma naturalização do preconceito, e aí, por fim, as pessoas interiorizam aquilo e tomam como verdade o que não é verdade, o que é uma ideia preconceituosa. Então, alguns tipos de preconceito são racial, econômico, de gênero, social, sexual, religioso, esportivo, político, etário, de pessoa com deficiência, entre tantos outros. Né? Na sociedade moderna, com o predomínio da racionalidade do mundo do trabalho, quem não aceita participar dessa organização social, né, quem não consegue se adaptar a esse modelo de vida, né, pode facilmente ser taxado como vagabundo. Então, preconceito na nossa sociedade moderna diz muito respeito a essa dinâmica de trabalho também. Tá? E aí a gente tem que realmente superar esse âmbito do preconceito para entender quem é quem, né? E conseguir ver quem é que vem no caráter mesmo,
nas atitudes, no ser humano que está por trás, com dificuldades, com facilidades, com potencial que todos nós temos, todos nós somos, tá? Então, é isso. Bom, e o último tema agora é o do fundamentalismo, tá? O fundamentalismo está muito bem explicado no trabalho, espero que vocês tenham oportunidade de ler, que vocês leiam, que está lá no ciclo 5, mas resumidamente diz respeito ao seguinte, né? A palavra fundamentalismo, né, enquanto conceito, veio do início do século XX e os primeiros movimentos fundamentalistas foram norte-americanos, tá? Não foi no Oriente Médio, que nem se fala hoje, não. Na verdade, é o seguinte, algumas pessoas, grupos de pessoas, que acreditavam que as visões liberais dentro da igreja, e aí eram os protestantes que alegavam isso, né, dentro da igreja protestante, lá nos Estados Unidos, estavam essas tendências mais liberais de entendimento da Bíblia e da vida em sociedade, eles diziam, isso aí está acabando com o mundo, isso aí não está certo não, a gente precisa resgatar os fundamentos da doutrina cristã. E aí uma interpretação totalmente literal da Bíblia. Então, nesse sentido é que começou o fundamentalismo, essa busca de resgatar os fundamentos, tá? Hoje em dia não podemos dizer que isso é restrito aos protestantes ou a essa ou aquela doutrina religiosa. Podemos até afirmar que o fundamentalismo ele está presente em todas as doutrinas. Ele não é uma doutrina, mas ele está presente em todas as doutrinas religiosas, enquanto postura, né, que radicaliza esses conhecimentos e, a partir daí, toma atitudes agressivas, né, quando não criminosas, tá? Porque não tem respeito à diversidade, né? Aí eu faço uma análise a partir da psicologia junguiana muito bacana a respeito do fundamentalismo. A resposta curta aqui é o seguinte, o Jung nunca tratou desse tema, mas peguei um artigo científico que trata do Jung e faz uma apropriação dos conceitos dele, e aí e aplica esses conceitos do Carl Gustav Jung, da psicologia junguiana, né? Um dos grandes nomes da psicologia contemporânea, e junto com Freud, junto com outros, né? E aí, com essa apropriação dos conceitos dele, ele diz o seguinte, a pessoa, digamos assim, que ela, no seu processo de desenvolvimento, né, o indivíduo, no seu processo de desenvolvimento, ele vai criando núcleos de segurança, né, compreensões da vida, compreensões de si mesmo, compreensões religiosas. Chega num momento do desenvolvimento que ele enxerga a vida mais abrangentemente e aí ele tem que quebrar esses núcleos, né, para ver, olha, o que eu pensava não é bem assim. Isso causa uma frustração, né? Mas aí você está amadurecendo, você deixando essa noção infantil que ou é certo ou é errado, que você precisa para poder se sentir seguro, e vai vendo, olha, isso aqui é certo num dado contexto não é. Você começa a relativizar porque você já tem condições, porque você está se tornando uma pessoa adulta, né? Você vive essa crise, mas aí você vai desenvolvendo o seu eu mais profundo, se tornando um indivíduo capaz de discernimento, né? Com essa autonomia. O que a análise do artigo propõe, partindo dessa noção do Jung, é que nesse momento de desenvolvimento, o sujeito tem uma dor tão grande no ego infantil, né, que aprendeu que há heróis, que há vilões, que há o certo, que há o errado de maneira rígida, que fala assim, não posso abrir mão disso, está errado. Então, diante da dor de conhecer que é causada por conhecer que a humanidade é perfeita, que seu pai não é um grande herói, que ele erra, que sua mãe não é grande heroína, que ela erra igual a todo mundo, que ela é um ser humano, ou ele é um ser humano, são seres humanos, que são pais e que fizeram coisas certas, coisas erradas. Né? Que a religião também instituída,
ela é instituída por pessoas que acertam, que erram, que entendem coisas bacanas, que entendem coisas de um jeito torto, entendeu? E que a gente tem que ficar se aperfeiçoando o tempo todo. Quando chega a hora de entender isso, fala, não, verdade, é eterno. E é assim, acabou. Quem é herói sempre foi herói e tá certo. E quem tá errado é quem tá duvidando disso. E aí entra nesse pensamento ortodoxo, fechado, e não consegue sair disso. Tá? Isso vira guerra. Vira guerra. Tá? Então essa é a explicação psicológica que eu elenquei aí no material. Tá? Isso é presente em qualquer credo político e cada vez mais, em qualquer credo religioso e cada vez mais invade os movimentos políticos, né? Aí você se sente assim, você não tem que pensar muito, porque ó, o certo é isso, você só segue. E quem está na liderança é aquela pessoa, é aquele ser humano, e aí você segue ele, segue ela, né? E tá tudo certo, né? Então, na atualidade, no mundo globalizado, tal, o fundamentalismo ele acaba se manifestando como uma imposição violenta de uma forma de compreensão da vida, especialmente partindo da religiosidade, tá? No momento em que o mundo está globalizado, em que a gente tem contato com várias culturas, vários modos de ser e de existir, isso causa muito choque cultural, e ele fala, não, tá tudo errado, tinha que ser tudo desse jeito. E qualquer um que fale isso, desse jeito, no mundo capitalista, liberal, né, se vestindo de qualquer forma que se impuser isso, a gente cai num pensamento, numa prática fundamentalista e violenta, né? E assim, quando a gente valoriza os contatos locais, as coisas do dia a dia, a gente sai dessa dinâmica e consegue ver, olha, eu tenho essa dinâmica, o outro tem outra, tem coisas que são importantes aqui, a gente promove vida, né? E aí sai dessa lógica de querer, ó, a teoria é melhor, essa teoria, essa forma, esse dogma, essa doutrina é melhor, ela tem que ser imposta e eu posso morrer por isso, que tá tudo certo, né? Então isso, na verdade, demonstra o tamanho da dor que essa pessoa carrega lá dentro e que ela não tem ferramentas para superar, tá? Então é isso, né? Eu tenho algumas coisas que se diz lá sobre isso. Vou pegar um trechinho para finalizar essa aula que eu espero que muitas pessoas assistam. Eu vou dizer o seguinte: um trechinho lá do ciclo 5. As sabedorias traduzidas pela doutrina religiosa. Ah, eu acho que eu tenho essa tela aqui, peraí. Vou compartilhar ela com vocês. Só um minuto, que o negócio aqui é meio coisado. Aí, achei. Desculpa aí tirar a câmera, mas eu precisava. Então vamos lá. Eu vou passar aqui para vocês. Isso aqui eu consigo exibir para vocês. Espero que vocês estejam vendo aqui. As sabedorias traduzidas pela doutrina religiosa e por qualquer doutrina ou fonte de conhecimento, ao invés de constituírem uma base sólida de valores propulsores de humanidade, passam, dessa maneira, né, com o fundamentalismo, a concorrer no universo de desprezo à experiência da imperfeição da humanidade e de sua busca por conhecimento que é constante. A gente tem que se superar a todo momento. Concluindo, cabe a cada um de nós aprimorar continuamente o conhecimento das coisas em diálogo com o amadurecimento do ser enquanto pessoa humana. Pessoa humana significa o quê? Falha, incompleta, imperfeita e em busca. Consideramos aqui que um dos fatores de maturidade é justamente o entendimento e implementação de meios pacíficos de interação humana que permitam agregar um pouco do melhor que foi produzido em cada um dos movimentos científicos, políticos, religiosos, enfim, humanos, em amplo sentido. É só isso que a gente tem que fazer, gente. Então agradeço quem assistiu até aqui, né? Fiz o meu melhor, espero ter facilitado. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, se quiser elogiar também, me manda mensagem lá na aba Correio, tá bom? Então, um abraço
e até a próxima e bom semestre de estudos para todos. Valeu, gente.